Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui para mais um quadro Ciência e Espiritualidade. No quadro de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância e a diferença de se ter animais de estimações no período pandêmico, quanto que isso afeta a vida das pessoas. Bem, para todos aqueles que têm interesse no nosso quadro, nós já temos mais de 30 quadros gravados com artigos científicos, discussão de capítulos de livros, que vão de tratamentos, terapias, física quântica, tudo o que está relacionado com ciência e espiritualidade nessa busca de comprovação e conexão, né, entre esses dois temas indispensáveis na nossa vida. Muito bem, então, para nós darmos início ao nosso artigo científico de hoje, nós vamos passar o título que é o impacto dos animais de estimação na vida cotidiana para adultos mais velhos durante a pandemia do Covid-19. Esse artigo científico ele foi publicado na revista ou no journal Frontier in Public Health, que quer dizer fronteiras, né, de saúde pública. E esse artigo científico acabou de ser publicado nesse ano de 2021. E os primeiros ou principais autores, o primeiro autor é a Jennifer Appelbaum e o último autor, a Shirley McDonald, tá? São autores dos Estados Unidos. Muito bem, para nós darmos início a essa nossa conversa sobre esse tema, nós temos que fazer uma pequena retrospectiva, uma compreensão de alguns fatores introdutórios importantes. Primeiro, sobre a pandemia do Covid-19. Nós sabemos que a nossa humanidade já passou por diversas epidemias e que a ciência atual, as pesquisas, conseguiram erradicar e controlar várias das epidemias e pandemias, ou seja, qual a diferença? Epidemia é quando nós temos um foco de infecção localizada em uma determinada região ou país. Quando se espalha para o mundo todo, nós temos uma pandemia, né? E hoje a ciência tem uma capacidade muito grande de controle. A partir do dia 30/1 do ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, determinou ou declarou que o mundo estava sob uma nova pandemia. Por quê? O coronavírus, que é o agente infeccioso, vírus relacionado com o desenvolvimento da doença Covid-19, tinha se alastrado pelo mundo todo, estando presente em todos os continentes deste nosso mundo, né? O coronavírus, gerando a Covid-19, geram algumas características de uma doença, né? Uma alteração fisiológica que se aproximam e se parecem em alguns aspectos com as gripes e resfriados, né? Gera dor de cabeça, gera às vezes inflamação de garganta, varia de pessoa para pessoa, algumas nem apresentam sintomas, mas o grande problema é que para algumas pessoas essa infecção do Covid-19 acaba gerando um processo de inflamação no organismo inteiro que acomete principalmente o pulmão. E quando a gente não consegue de alguma forma controlar esse processo inflamatório no início, acontece o agravamento. E esse agravamento pulmonar, né, afeta e dificulta a respiração, diminui o nível de oxigênio no sangue e aí a pessoa tem que ser internada. Quando a pessoa é internada e passa a receber auxílio nos hospitais, nós temos aí uma grande ocupação de leitos e muitas vezes de respiradores, né? Precisa de um respirador artificial ou de oxigenação para recuperar, uma vez que o organismo sozinho não consegue absorver todo o oxigênio necessário. E aí, esse foi um dos problemas para a pandemia, porque como era um vírus novo que não estava ainda acostumado, entre aspas, com o ser humano, várias pessoas se contaminaram. E mesmo que a porcentagem de agravamento seja relativamente mais baixa, digamos assim, vamos chutar 10% da população, é menos até 5%, mas é 5% da população inteira. Por isso, foi indicado restrições sociais, né?
Ou seja, nós temos o risco de agravamento. Para que não corramos o risco de faltar leito e auxílio para todo mundo, vamos fazer restrição de contato social, porque é a forma que o vírus é transmitido de uma pessoa para outra, né? Então, essas recomendações da Organização Mundial da Saúde de distanciamento social, uso de máscara e sair somente durante o necessário, que é chamado de quarentena, né, que é um resguardo, um período de isolamento social mesmo, acabaram gerando também várias dificuldades sociais, né, psicológicas. Por quê? Muitas pessoas estavam acostumadas a conviver com a família, e especialmente em se tratando dos grupos de risco, que são aquelas pessoas que têm maior susceptibilidade de desenvolver o agravamento, que envolvem aí pessoas com algumas doenças como obesidade, diabetes, problemas do coração, e aquelas pessoas que são idosas, que já têm a imunidade um pouco mais baixa, que são então grupo de risco. Essas pessoas tiveram então a recomendação de ficar em maior isolamento ainda, porque eram elas os principais responsáveis pelas chances de internação e de agravamento, tá? Então, esses problemas psicológicos, de conexão, sociais, acabaram se agravando muito neste período de pandemia. O distanciamento social fez com que muitos entrassem em depressão, aumentou a ansiedade, aumentou o mal-estar e as percepções de estar sozinho, de não ter ninguém. E isso associado com as notícias ruins que muitas pessoas assistem somente com esse foco. Não quero dizer que não existam, existem muitas, mas é porque normalmente o foco é dado nelas e não nas partes ou nas notícias boas que acontecem ao mesmo tempo, né? Isso acaba piorando mais ainda o mental, o psicológico, o desenvolvimento e a percepção de bem-estar, tá? Bem, dentro deste contexto, começou-se a aventar ou avaliar a hipótese de que os animais de estimação, os pets, né, acabavam melhorando ou reduzindo o desenvolvimento dessa depressão, desse mal-estar e dessa sensação de solidão, né? Então, muitas pessoas que tinham os bichinhos em casa e conseguiam conviver passaram a dar muito mais atenção, muito mais amor e carinho para eles e passaram a se sentir menos sozinhos do que aqueles que estavam em isolamento social e não tinham nenhum animal de estimação. Bem, isso surgiram alguns dados e isso já se sabia por alguns estudos, mas na pandemia isso ainda não havia sido avaliado. E aí esse estudo então veio fazer essa investigação. Mas um fator que é muito importante é que os pets são sim animais, especialmente se tratando de cachorro e gato, que tem um desenvolvimento de emoções, de conexões com o ser humano de uma forma muito mais íntima e intensa. Esses animais acabam realmente se conectando com o coração, com os sentimentos e podem gerar benefícios para a saúde. Isso já foi mostrado em outros estudos e a questão agora é como isso estava acontecendo durante a pandemia, tá? Os benefícios de pets são tão grandes e as pessoas passaram a se sentir tão sozinhas que durante a pandemia o número e a busca por adoção aumentou estratosfericamente, muito. Tanto é que alguns abrigos nos Estados Unidos esgotaram todos os animais que tinham para adoção, né? O que é ótimo, porque passaram a não ficar mais sozinhos. Esperamos que tenham continuado com os animais sempre, né? Independente dos problemas pandêmicos. Mas, então, dentro deste contexto apresentado, o objetivo desse estudo foi associar e avaliar se a presença de pets, animais de estimação, com as pessoas adultas dentro de casa, né, com faixas etárias dos mais adultos mais jovens e adultos mais velhos, teria influência sobre a percepção de bem-estar, de estar acompanhado, de se sentir bem, melhorando a parte psicológica e emocional dessas pessoas, tá bom? Muito bem. Então, para isso foi utilizada uma metodologia específica. A metodologia desse estudo
enviou e utilizou o meio digital. Por causa da pandemia, milhares de questionários foram enviados nos Estados Unidos, na língua inglesa, né? Avaliando e perguntando como é que era a vida dessas pessoas, se elas tinham ou não pets em casa, como que as questões estavam associadas com as características sociais da vida dessa pessoa, ou seja, né, ela tinha recursos para manter o pet, os ganhos, as questões econômicos sociais de cada um, e em seguida uma série de questionários e perguntas sobre saúde e bem-estar. O quanto aquele indivíduo estava bem de saúde e estar se sentindo bem durante a pandemia, e a associação disso com a presença dos animais de estimação quando eles estavam presentes ou não. Tá? Então, este foi a metodologia e mais de 3.006 pessoas responderam a esse estudo, apresentando dados para serem analisados e recolhidos. Então, vamos agora dar uma analisada nos principais resultados e na discussão desses trabalhos? Os principais resultados desse estudo mostraram que, com certeza, para adultos, a presença de animais de estimação, de pets em casa, gerava uma maior percepção de bem-estar e de saúde, né? De estar bem e equilibrado fisicamente e psicologicamente, muito mais do que aqueles que não tinham animais de estimação e estavam isolados sozinhos durante a pandemia. Esse dado ainda foi maior nas pessoas mais velhas, quando se passa de 65 anos, que a gente chama acima de 50 adultos mais velhos e idosos depois de 65 anos. Ou seja, todos os adultos mais velhos descreveram uma percepção ainda maior de controle dessa solidão com a presença de animais de estimação. E algumas pessoas responderam de uma forma até interessante. Aqueles que falaram que não tinha diferença, alguns deles relataram que não tinha diferença porque eles já falavam que amavam, abraçavam e beijavam os animais desde antes da pandemia. Durante a pandemia, então, eles só continuaram a amar, a beijar, a abraçar e a dar todo o amor e carinho a esses animais que vivem com eles. Dentre as principais características e benefícios apresentados por aqueles que possuíam animais de estimação em casa, nós podemos destacar a vantagem de companhia, a vantagem de que durante a pandemia eles passaram muito mais tempo juntos com os animais, brincando e aproveitando, que esses animais no isolamento serviam de distração para que eles não ficassem focados nos problemas, davam suporte emocional à presença dos animais e, além disso, reduziam o estresse e a ansiedade, gerando uma sensação e percepção de amor. Então, todos esses benefícios foram relatados na maioria dos casos daqueles que possuíam animais de estimação. Há alguns pequenos pontos que às vezes foram considerados contras de ter os animais de estimação foram coisas práticas, principalmente. Por exemplo, algumas pessoas relataram que ficou mais difícil obter comida, ração, tapetes higiênicos ou suportes. Né? Toda a parte de comprar coisas para os animais ficou mais difícil durante o isolamento. Além disso, poucos relataram também preocupações financeiras para comprar as coisas e manter os animais e preocupação também dos animais acabarem ficando doentes durante a pandemia e isso dificultar o cuidado desses animais. Mas os prós são muito maiores que os contras e os problemas que foram aventados de poder acontecer durante a pandemia. Muito bem. Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre a visão mais espiritualista e espiritual deste estudo. Nós sabemos, pelas informações dos nossos irmãos maiores, dos nossos mentores e anjos de luz, né, que nós temos e estamos para os animais, para os nossos pets, como os anjos estão para nós. Ou seja, nós somos guardiões responsáveis por cuidar e auxiliar
desses pequenos animais, desses seres puros e sem maldade de uma forma geral, a não ser que tenham sido treinados ou criados para isso, que Deus nos empresta como companhia. É com os animais que nós aprendemos muitas vezes a desenvolver o amor, o carinho e o cuidado. Já tem vários trabalhos e relatos também de Emmanuel, através do Chico Xavier e de várias outras obras, mostrando que quando nós temos dificuldade de socialização, de convívio com pessoas, o trabalho e o convívio com animais de estimação facilita, amolece, entre aspas, o coração, abre a alma para os sentimentos de amor e cuidado. Então, esse tipo de relação nos faz maiores, nos faz mais felizes, porque nós estamos doando de alguma forma, seja tempo, seja amor, afeto, carinho e assim por diante. É claro que existem diversas condições, mas existem algumas frases aí que a gente ouve e sente uma pulsação de verdade, né? Que é muito difícil de fato ter aprendido a amar se a gente não consegue amar um animal. Isso, claro, vale para todos os tipos de animais, mas quando nós falamos dos pets, né, que vivem conosco dentro de casa, eles passam a fazer parte da família. Claro que nós temos todos os quesitos que têm que ser vivenciados e tudo faz parte, tudo está nas mãos de Deus, nos desígnios divinos. A vivência, às vezes, do luto, porque os animais vivem menos, muitas vezes, né? Mas até isso nos ensina a não nos fecharmos, a saber que o amor continua, compreender que a vida continua. E um relato muito bacana é do próprio Chico Xavier, que tinha a cadelinha, a boneca, né? E que ele relata que por várias vezes ela reencarnou e de alguma forma achou um jeito de voltar a conviver e morar com o Chico nas diversas encarnações que ela teve, né, durante o período de vida de Chico Xavier. E ele tinha as brincadeiras, as formas de falar com ela, e desde pequenininha, quando ela voltava, ela já identificava e retornava com as mesmas características de personalidade, né? Digamos assim, não físicas necessariamente, mas de personalidade. E é isso que a gente tem que buscar fazer, cuidar, né? Se for possível, cuidar desde os menores seres até os maiores. É nas pequenas coisas que a gente mostra e treina o nosso crescimento, não é só nas grandes. Quando a gente faz o bem, o amor e o cuidado nas pequenas coisas, a gente está treinando e está pronto para quando as grandes coisas aparecerem, os grandes desafios, a gente, de forma natural, conseguir lidar de forma correta, de forma harmoniosa e com muito amor. É isso que importa, amor, porque nós estamos aqui todos com um único objetivo maior, que é evoluir. E isso significa aprender a amar de forma cada vez maior. Muito obrigado pela companhia de vocês, gratidão pela presença, pelos vídeos, questionamentos, estamos ao seu dispor. Namastê, gratidão e até a próxima.